Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Hoje a gente vai estudar a respeito da educação humanista. E qual é um grande representante da educação humanista, se não Carl Rogers? Mas antes de falar de Carl Rogers, me conta uma coisa, você já ouviu falar na escola de Summerhill? Uma escola libertária, né? Olha só, a escola de Summerhill, ela foi criada por Alexandre Neil, lá em 1921. E os princípios dessa escola, né, é do livre-arbítrio, ou seja, a escola está pautada na liberdade, inclusive na liberdade de expressão. Liberdade de expressão que vai permitir que os estudantes, né, eles possam criar regras, estabelecer os próprios limites, os próprios ritmos. Enfim, é um local, um ambiente, né, no qual os estudantes gozam de liberdade e dos mesmos direitos que os adultos. Então, nas assembleias, o voto tem o mesmo valor, tanto para os estudantes quanto para os adultos, os profissionais ali da educação. Agora, Summerhill vai respeitar bastante essa ideia de Alexander Neil, né? A partir do qual o estudante é livre, ele é livre por natureza. E essa liberdade é uma liberdade intelectual, uma liberdade emocional, uma liberdade artística que devem ser respeitadas, né? E os direitos desses estudantes também precisam ser respeitados. E então, essa liberdade de escolha e de decisão faculta aos estudantes, né, viver ali num ambiente de democracia escolar. E o Alexander Neil, ele baseou essa escola livre, né, Summerhill, exatamente da mesma maneira que Carl Rogers entende a escola livre. Uma escola livre que é uma escola isenta, né, sabe, sem nenhum tipo de intervenção baseada, especialmente, né, em premiação ou punição, né, premiação e castigo, que está bem próximo ali do ideal também de Rousseau, que acreditava na bondade, né, na formação e como característica do ser humano, que todo ser humano é bom, enfim. O vídeo de hoje vai tratar de uma educação humanista, baseada em Summerhill e também nos ideais de Carl Rogers, né? E Summerhill está aqui só para a gente dar um exemplo de como as coisas são possíveis nesse ambiente de respeito e liberdade na educação. E se nós fizermos aí uma comparação desse pensamento humanista, né, centrado na pessoa, pautado no que Carl Rogers nos contemplou para agregar aqui na educação. E lembrando que ele é um psicólogo por natureza, né? Então ele foi um psicólogo, ele já é falecido, mas ele foi um psicólogo, então ele começou os estudos dele pautado no princípio da psicologia, mas isso foi adequado à educação plenamente. Bom, então a gente está aqui hoje, né, tratando de, Carl Rogers, tá? Carl Rogers. Bom, então, como eu estava te falando, né, ele é um americano, ele é psicólogo, ele nasceu em 1902 e ele faleceu em 1987. Ele trabalhou em várias clínicas psicológicas, né? Mas as suas ideias também são muito conhecidas porque se aplicam à área da educação, especialmente na vertente por conta aí de ser um pensamento que é contra o que se estabelece como educação tradicionalista, né? Então, o pensamento de Rogers é contrário à educação tradicional. A gente pode dizer, então, né, que o pensamento de Carl Rogers seguramente é um pensamento de uma linha de educação humanista, humanista. Certo?
Então, pensamento de Carl Rogers está na linha humanista, exatamente porque ele trabalha com essa ideia de respeito, né? De respeito às pessoas, especialmente ele acredita que as pessoas podem se transformar naquilo que elas quiserem, tá? Então, essa ideia traduz uma visão otimista do ser humano. Então, a gente pode dizer que o Carl Rogers é um otimista, ó, otimista do ser humano, né? Do homem, ó, do ser humano. Daí essa vertente, né, humanista. Bom, inclusive a gente pode identificar que porque ele tem essa visão otimista do ser humano, né, ele apresenta na área da psicologia, né, uma terceira possibilidade. Por quê? A grande possibilidade que tinha na época era as ideias baseadas em Skinner, né, do behaviorismo, que é uma visão da teoria comportamentalista, né? Então, o Carl Rogers é contra o comportamentalismo, né? Ó, comportamentalismo ou, né, de Skinner, ou, se você quiser chamar com um nome americano que né, é o behaviorismo, né, ó, behaviorismo, né, que é, traduzindo, né, behavior é comportamento, que é o comportamentalismo, né, do Skinner. Agora, ele não era só diferente do comportamentalismo, diferente do behaviorismo. Ele também não comungava com as ideias freudianas a respeito da psicanálise. Então, ele também é contra a psicanálise de Freud, certo? Bom, sendo uma terceira opção, né? Porque ele não vai para um lado, não vai para o outro, não é para o comportamentalismo, não é para a psicanálise. Ele acredita firmemente no poder de transformação das pessoas, né? É por isso que a teoria dele é chamada de humanista, porque as pessoas vão se formando pouco a pouco, elas vão se construindo pouco a pouco. Isso voltado para a educação é assim, esse estudante ele vai se formando a partir de elementos próprios, né? Então tem que olhar aí para a educação, o olhar para a educação tem que ser um olhar da empatia. O professor, ele entra aqui como um facilitador, tá? Então a gente tem questões de empatia, né? Muito forte, e o professor, ele é um facilitador desse processo. Então, ele é um facilitador desse processo de autoconstrução, né? De autoformação, ok? De um olhar para o estudante, né? No sentido de ajudar esse estudante a se formar, ajudar esse estudante a aprendizagem, tá? Então, a educação rogeriana, né, que a gente chama, ela é centrada no estudante. O ponto-chave aí desse processo de ensino e aprendizagem é o estudante, né? É a pessoa, é essa questão do humanismo. Então, ele está sempre ali no centro desse processo de ensino e aprendizagem. E aí não será mais importante nem o conteúdo, muito menos o professor ou alguma metodologia, mas sempre o que tiver de mais importante é o estudante. E é aí que ele vai defender aí essas ideias em relação ao que for importante a ser estudado, é aquilo que é importante para o estudante. Afinal de contas, se
nem sempre aquilo que é importante para mim é importante para o meu estudante, né? Então, o professor tem que considerar isso também, que o conteúdo que ele vai trabalhar tem que ser importante, tem que ser relevante para o outro, né? Para o estudante. Percebe? É assim que essa experiência de cada um vai ser bastante importante e tem que ser considerada, né? Outra ideia de Rogers é que uma pessoa só vai aprender aquilo que ela quiser. Então, o estudante só vai aprender aquilo que ele quiser, aquilo que ele tiver interesse. Então, para que isso vá adiante, essa relação do professor com os estudantes, com os alunos, tem que ser obrigatoriamente pautada na confiança. Tem que ter uma relação humana aí, livre de hierarquia, né? E livre também de recompensa e punição. Isso fica lá com o behaviorismo, né? Fica lá com o Skinner. Portanto, o que a gente vai ver é uma ideia que pretende desenvolver a autonomia dos estudantes. Percebeu? Então, olha só, se essa questão do humanismo é extremamente importante para Carl Rogers, a gente entende que para ele, né, a educação, olha só, a educação, ela é um caminho facilitador, então ela é um meio, né? É um meio para que a pessoa se torne a pessoa que ela quer. É um meio de transformação. Certo? É um meio de constituição. Então, a pessoa vai se constituir naquilo que ela quiser se constituir, né? Ela vai se formar. Então, a educação é sim um facilitador para que a pessoa se torne o que a pessoa quiser. Em relação, uma outra relação também importante é a dinâmica da vida que essa pessoa estabelece com ela mesma e também com o outro. Então, é essa relação que o estudante estabelece com ele mesmo, mas essas relações que ele vai estabelecer também com o professor, mas com os outros colegas também, né? Todas essas inter-relações são extremamente importantes aí nesse processo educacional. E tem também a questão da liberdade, e não é à toa que eu falei logo no começo de Summerhill, né? É a questão da liberdade individual. Então, em relação à educação, o Carl Rogers fala também na liberdade, na liberdade individual, mas para que tenha liberdade individual, é necessário que tenha muita responsabilidade. É necessário também que tenha e se considere a potencialidade de cada um. Né? A potencialidade de cada um. E nesses termos, especificamente na área de educação, a gente tem uma questão, metodológica, né? A gente tem, na área de educação, a gente vai pensar aí em estratégias, a gente vai pensar aí em possibilidades e a gente vai falar de metodologia, né? Então, em termos metodológicos, a gente pode identificar Carl Rogers como uma metodologia não diretiva, né? Não diretiva, né? Afinal de contas, ele está respeitando a liberdade do outro, ele está respeitando as necessidades e os interesses dos estudantes. Então, ele está respeitando aí essa não diretividade, ou seja, não é um método ou uma estratégia pedagógica, né, que vai ser estruturante da aprendizagem. O professor, nesse sistema, né, de não diretividade, o professor não interfere diretamente no campo cognitivo e ele não interfere igualmente no campo afetivo do estudante. Então, ele não vai trabalhar ali com relações emocionais e ele também não vai interferir diretamente no cognitivo. Mas o professor é um facilitador, né? Ele é um orientador, ele vai muito mais orientar esse estudante nas suas próprias experiências e só então a partir dessas experiências que os estudantes
próprios, né? Eles mesmos vão assumir o controle da coisa e vão ser atuantes, né? Ativos, autônomos na construção aí desse processo de aprendizagem. Então, a autonomia que chama isso tudo, né? É autonomia. Então, essa não diretividade e esta autonomia são palavras-chaves para a gente lembrar de Carl Rogers na hora da prova, né? Na hora de identificar as ideias aí mais importantes, né? Afinal de contas, para Carl Rogers, as pessoas são capazes de controlar o seu próprio desenvolvimento, a sua própria aprendizagem, e isso ninguém pode fazer pelo outro. É algo que é pessoal. A pessoa se transforma, a pessoa se educa, a pessoa aprende porque ela vai fazer aí um movimento, então ela está no centro do processo de aprendizagem. Tá? Então, é alguma coisa que ninguém faz para o outro e nem pelo outro. E tem mais uma coisa, a gente já falou, mas é sempre bom ressaltar, né? A aprendizagem necessariamente tem que ser significativa para que se possa trabalhar aí com esses interesses, né? E aí a aprendizagem vai ser mais significativa na medida em que os estudantes resolverem problemas, né? E resolverem problemas que são próprios e pertinentes aos interesses dele. Então, a gente pode traduzir tudo isso afirmando que só se aprende aquilo que é necessário, aquilo que é preciso, aquilo que se precisa para resolver alguma situação. E ninguém pode ensinar algo a ninguém, a menos que a pessoa queira aprender e esteja aberta à aprendizagem. E é por isso que o professor precisa desenvolver uma relação pessoal positiva, né, com os estudantes e também criar dentro da sala de aula um clima favorável à aprendizagem. Então o professor é, portanto, né, um facilitador, um mediador aí dessas aprendizagens significativas e que vai representar também esse aspecto interacional, né, da aprendizagem, que pressupõe aí essas relações interpessoais, professor-estudante, mas também as relações grupais, né, intergrupais e de estudantes com outros estudantes. Bora lá resolver a questão? Bom, estamos aqui, né? Primeira questão, 2018, no CEP, SEDUC do Piauí, professor temporário. Vamos lá. O pensamento de Carl Rogers, 1902 a 1987, foi o tempo que ele viveu, né? Para a educação, reflete a teoria que desenvolveu como psicólogo. Para a teoria rogeriana, cabe ao cliente, né? No caso da escola, o estudante, né? A responsabilidade pela condução e pelo sucesso do tratamento. No caso do estudante, é para a aprendizagem, tá? Desta forma, pode-se inferir que, nessa concepção psicológica da educação, o papel do professor então, do que é esse papel do professor? Vamos lá. Conduzir de forma diretiva o ensino pensado pelo aluno? Claro que não. Tem que se pensar pelo aluno, né? O aluno tem que pensar uma pessoa ativa nesse processo de ensino e aprendizagem, até por conta do desenvolvimento da autonomia dele, mas nunca de uma forma diretiva. A teoria de Carl Rogers é não diretividade, é pelo humanismo, é pela liberdade, pelas relações pessoais, pelas relações interpessoais e pelo interesse das pessoas. Então, não jamais diretiva, tá? B. Criar ou modificar comportamentos através de reforços positivos. Olha, reforço positivo é premiação, é Skinner, são as ideias de Skinner, né? É behaviorismo, é comportamentalismo, né? Modificar comportamentos não é o que pensa Carl Rogers.
C. Identificar os conflitos psíquicos buscando o equilíbrio entre liberdade e restrição. Ora, se eu estou procurando resolver ou identificar, né, os conflitos psíquicos, eu estou indo por uma linha da psicanálise freudiana, portanto, bem diferente daquilo que Carl Rogers propõe, que ele vai buscar que a pessoa vá se desenvolvendo, a pessoa vá se transformando pouco a pouco. Tá? Então, a pessoa não está procurando ali um equilíbrio entre liberdade e restrição, né? Entre punição e liberdade. Não é isso, tá? D. Facilitar o aprendizado que o aluno conduz a seu modo. Beleza, é isso aqui que Carl Rogers apregoa, né? Facilitar, o professor é um facilitador, né, da aprendizagem que o próprio aluno vai conduzir, né? O próprio estudante é uma peça-chave, é central nesse processo de aprendizagem. Mas vamos ver a E, né? Propor problemas aos alunos sem ensinar-lhes a solução, fazendo aí o desenvolvimento, né? Sem ensinar-lhes a solução também não, porque afinal de contas o professor está ali, ele não é esquecido, mas ele é um facilitador, ele está provocando esse estudante naquilo que o estudante tem de interesse, então vai provocar ali com solução de problemas, então vai pedir e vai requerer ali a atividade até de uma forma autônoma do estudante em relação ao próprio aprendizado, né? Portanto, o professor é sim um facilitador do aprendizado que vai conduzir que aí o aluno, né, o estudante vai conduzir a seu modo. Portanto, o gabarito da primeira alternativa é D, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo. Vamos lá fazer mais? Segunda questão, 2011, Centro de Seleção e Promoção de Eventos da UNB, né, Universidade de Brasília, da CESP, uma prova para pedagogia. Vamos lá. Considerando as contribuições da sociologia, da filosofia e da psicologia para a educação, julgue os itens a seguir. Aqui, no caso, é um item só, tá? Então, julgue o item a seguir. Carl Rogers propôs processos de ensino com base no estabelecimento de uma sequência rígida de etapas a ser seguida pelo professor no exercício do seu papel de facilitador da aprendizagem. Olha, é uma pergunta capciosa, pode levar o estudante a cair aí numa pegadinha. Por quê? Fala que o papel do professor é de facilitador da aprendizagem. Isso aqui sim, Carl Rogers fala. Ele fala que o professor é um facilitador do processo de aprendizagem. Entretanto, olha aqui, falou numa sequência rígida, quer dizer, o professor tem que seguir passo a passo uma determinada etapa ali para chegar à aprendizagem significativa dos estudantes? Claro que não. Carl Rogers jamais vai falar em alguma coisa rígida, né? Em sequência, uma sequência rígida é uma sequência, por exemplo, proposta na educação tradicionalista, que é absolutamente contra tudo aquilo que Carl Rogers pensa. Portanto, a gente vai julgar esse item aqui como errado. E o nosso gabarito é a letra E da segunda questão. Bora lá resolver mais. Olha, aqui a nossa terceira questão, 2019, Instituto Excelência, Prefeitura de Taubaté, prova para professor. Olá, Carl Rogers propõe uma aprendizagem significante. Beleza. Ou seja, uma aprendizagem que provoque modificações, quer seja no comportamento do indivíduo, na orientação da ação futura que escolhe ou nas atitudes e na personalidade. Perfeito. A educação transforma, né? Ela modifica. Ó, é uma aprendizagem penetrante que não se limita no acúmulo de fatos nem no aumento de conhecimentos. São alguns princípios de aprendizagem propostos por Rogers. Então, aqui a gente tem 3 frases e a gente tem que ver quais delas são
que concordam com as ideias de Rogers. Vamos lá. 1. Os seres humanos têm uma potencialidade natural para a aprendizagem. Perfeito, porque ele respeita o ser humano, né? Ele dá liberdade ao ser humano. Então, até aqui, ok. São curiosos, ok. E nesse aspecto, Rogers alicerça sua concepção de educação. O que ele pensa a respeito de educação? O aluno tem um desejo natural de aprender, que é a curiosidade, né? E esta é uma tendência na qual se pode confiar. Perfeito, né? É isso mesmo. Então, essa primeira frase está correta porque Rogers pensa exatamente isso, né? Que o estudante é curioso e ele quer aprender. É isso que mobiliza o estudante, porque ele quer se transformar, ele quer modificar. Então, sim, está correto. 2. A aprendizagem significante ocorre quando a matéria de ensino é percebida pelo aluno como relevante para os seus objetivos. E isso torna a aprendizagem mais rápida. Lógico, né? Aquilo que eu tenho interesse, aquilo que eu estou buscando, evidentemente eu vou aprender com maior rapidez, com maior agilidade, porque tem uma vontade interna, tem uma curiosidade interna. Então, sim, esta segunda frase também está correta, de acordo com o pensamento rogeriano. Vamos lá para 3. Grande parte da aprendizagem significante é adquirida através de atos. Sim, através de atos, porque é pautado em algo que o estudante está se mobilizando para, ele está procurando, ele está se movimentando nesse sentido. Então, sim, uma aprendizagem é muito significativa quando ela parte de atitudes dos estudantes. Então, também está correta. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. 1 e 2 não, apenas a 2 não, 1, 2 e 3 correta é a nossa alternativa correta, a alternativa C para a nossa questão número 3. Bora lá que temos mais duas para resolver. Nossa penúltima questão de hoje. Olha lá, 2021, GS Assessoria e Concursos, Prefeitura de Jardinópolis, lá em Santa Catarina, prova para psicólogo. Vamos lá. O pensamento de Carl Rogers influenciou a educação centrada no aluno. A espontaneidade, as questões do aconselhamento psicológico no ambiente escolar, a relação educação e pedagogia, sendo importantes contribuições da psicologia, por uma escola atualizada e renovada através de atitudes facilitadoras de aprendizagem. O modelo educativo proposto por Rogers no âmbito da abordagem centrada no homem e que designou a aprendizagem centrada no aluno, assinale a alternativa correta correspondente ao objetivo principal desta abordagem, ou seja, qual é o objetivo da aprendizagem centrada no estudante a partir do pensamento de Carl Rogers. Vamos lá. A. Que o aluno tenha uma participação passiva no seu processo de aprendizagem, quer dizer, que ele tenha uma participação passiva. Ele vai ficar quietinho ali, exatamente como fica na educação tradicional? Não. Para Carl Rogers, o estudante tem que ter voz ativa. Ele tem que ter atividade. Ele não pode jamais estar numa posição de passividade, tá? Mas de atividade. B. Que o aluno não tenha participação ativa no seu processo de aprendizagem. É a mesma coisa, né? Ficar passivo e não ter uma participação ativa, de jeito nenhum. Isto a gente já viu que não é o pensamento de Rogers. Que o professor tenha uma participação ativa no seu processo de aprendizagem. O professor tenha uma participação ativa? Professor não, né? O professor é um facilitador, tá? Ele vai trabalhar aí com outras questões, mas jamais ter uma posição ativa. O professor que tem uma posição ativa é lá na escola tradicionalista. Portanto, só pode ser mesmo a nossa alternativa D, que eu tenho certeza que você está gabaritando aqui comigo, ó. Que o professor tem o estudante, né? Ó, o aluno tem uma participação ativa no seu processo de aprendizagem. E é sim a nossa alternativa correta, é a alternativa D, que eu tenho certeza que você está gabaritando. Vamos gabaritar a última? Nossa última questão, ó, 2019,
espera aqui, deixa eu pegar aqui uma ponteira, né? Ó, 2019, Banca Aprender, Santa Catarina, Prefeitura de Tangará, lá em Santa Catarina, né? Professor de Educação Básica. Olha lá, no Brasil, no período de 1932 até 69, predominou a pedagogia renovada, contrapondo-se à forma tradicional, subdividida em progressivista, baseada na teoria educacional de John Dewey, e não diretiva, infundida pelo ideário de Carl Rogers. A avaliação escolar na tendência liberal renovada não diretiva. Então, ele está perguntando aqui a respeito da avaliação escolar no pensamento de Carl Rogers. Vamos lá? Ó, visa a promoção dos alunos, sua preocupação gira em torno das notas? Claro que não, né? Carl Rogers não dá essa importância para as notas, né? Mas ele está preocupado com a transformação das pessoas. B, valoriza a reprodução da quantidade e exatidão do conhecimento armazenado pelo aluno por meio de exames? Claro que não. Isso aqui é um preceito da educação tradicionalista, que quer quantidade e cópia, memorização, e não é o que pensa Carl Rogers. C, estimula o desenvolvimento da submissão e de hábitos de comportamento físico tenso? Claro que não. Carl Rogers quer liberdade, quer autonomia, o estudante sendo autônomo, né? Ó, e privilegia a autoavaliação, onde o aluno percebe os avanços e os desafios que tem a enfrentar. Claro, né? O Carl Rogers vai promover exatamente isso, né? Uma autoavaliação, que esse aluno tenha aí uma posição de autonomia, porque o professor vai sempre ocupar aquele lugar de facilitador. Bom, então, o nosso gabarito, que eu tenho certeza que você gabaritou todas as questões de hoje, porque prestou bastante atenção nas explicações e já está entendendo exatamente essa não diretividade do pensamento de Carl Rogers aí dentro da educação, esse psicólogo que trouxe tantas ideias aí de liberdade, de autonomia, contribuindo aí para uma educação pautada na liberdade, no respeito e na autonomia do estudante como centro desse processo de ensino e aprendizagem, né? Com isso, a gente conclui aqui o vídeo de hoje. Eu agradeço a sua participação. A gente vai ficando por aqui, mas você, se quiser ver aí alguma questão aqui trabalhada nesse canal, coloca aqui nos comentários o que você quer ver de interessante que a gente trabalha aqui. Beijo grande, muito obrigada por me acompanhar aqui em mais um vídeo.